Pessoal, sejam bem-vindos ao especial de Natal da Brasil Paralelo. Essa foi a forma que a gente encontrou de encerrar o ano de 2020, terminar com chave de ouro, resgatando o verdadeiro sentido do Natal. O pessoal já está aqui concentrado para começar o evento. Vou mostrar aqui o bastidor. E aí, pessoal, dá um alô para a câmera aí. São mais de 200 pessoas envolvidas na produção e sem um centavo do dinheiro público. Tudo que vocês estão vendo aqui foi proporcionado graças a vocês. Se vocês querem continuar vendo a Brasil Paralelo crescer, para que no ano que vem a gente faça mais eventos como esse e em diversos outros formatos, torne-se um membro assinante da Brasil Paralelo. Exclusivamente nesse período de Natal, para quem se tornar um membro da Brasil Paralelo, vai ganhar uma outra assinatura totalmente gratuita para dar de presente para uma pessoa que você ama. É a forma de presentear quem você ama com um presente que vale para a vida toda. Contamos com você. Esperamos que aproveite o evento e até breve. A família é uma herança e uma escolha. Uma herança da escolha dos nossos antepassados e uma escolha da herança dos nossos sucessores. Pai, mãe, avó e avô, irmãos. Pelo elo desse sangue somos obrigados a um nome. Este nome que é a nossa primeira identidade. Com vocês ocupo um território com um mesmo coração. Estou muito obrigado a todos que são e serão minha família. Bem-vindos ao especial de Natal da Brasil Paralelo. Serão 3 dias de eventos, 15 convidados, muita música, boa música, muita poesia, boa poesia. E a partir de hoje tem promoção da Brasil Paralelo, um presente que vale para a vida toda. Você faz a sua assinatura, se torna um membro assinante da Brasil Paralelo e ganha uma outra assinatura de graça para você dar para qualquer pessoa da qual, claro, você goste. Então, 1 ano de assinatura para você e para alguém mais que você escolher. Nesse primeiro episódio do especial de fim de ano da Brasil Paralelo, a nossa conversa vai girar em torno dos relacionamentos com amigos, colegas de trabalho, relacionamentos afetivos com a família, com os parentes. Num ano tão complicado, a gente precisa,
conversar sobre isso com certeza. Para participar dessa conversa sobre relacionamentos, estão aqui comigo Ítalo Marsili, psiquiatra, pai de 6 filhos e responsável pelo maior programa de desenvolvimento pessoal por assinatura da América Latina. Ao lado dele, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, príncipe da família real brasileira, mestre em ciência política por Stanford e deputado federal. Aqui, à minha esquerda, João Malheiro, diretor pedagógico do Colégio Porto Real, um dos melhores do Brasil, e ao lado dele, Silvio Medeiros, um dos maiores diretores de arte do Brasil, com destaque em várias premiações internacionais, pai de 5 filhos, 5 do Silvio, 6 do Ítalo, só que são 11, né? E todos os filhos do Silvio em homeschooling, estudando em casa. E ele é o responsável pela página Diário Desescolar. E quem vai conduzir aqui esses episódios desse especial de fim de ano, especial de Natal da Brasil Paralelo, é o pianista Álvaro Siviero, né? Ele um dos mais atuantes pianistas do mundo, já se apresentou nas principais salas de concerto de todo o mundo, fez um recital particular para o Papa Bento XVI, e o Álvaro, que é o único brasileiro convidado a participar da imersão na obra pianística de um gênio, né, que nasceu há exatos 250 anos, Ludwig van Beethoven. Essa imersão é feita lá na Fundação Wilhelm Kempff, a principal do mundo para piano. Álvaro, afinal de contas, quem foi Beethoven? Quem é Beethoven? Quem é Beethoven? Quem é Beethoven? É interessante lá como você falando sobre as relações humanas, pais, filhos, amigos, colegas de profissão. O que marca a vida de Beethoven são 2 grandes colunas. Uma externa, que é a situação política em que ele vivia. Ele nasceu em Bonn, na Alemanha, em 1770, e logo depois, 1789, eclodiria a Revolução Francesa. Beethoven é formado em filosofia. Então imagine, uma pessoa com 19 anos de idade, vivendo aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, o que isso não mexeu com a cabeça dele? Só que Beethoven é muito contestatário, é uma pessoa que não aceita as coisas. A obra dele, inclusive, é bastante assim, né? Foi ele quem começou o romantismo na música, né? Ele que quebrou os parâmetros de Mozart, de Haydn, e fez uma nova proposta, né? Justamente por essa forma de ser inquieta, que sempre queria desbravar horizontes novos, né? Por exemplo, com relação aos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, ele dizia, como que uma pessoa que tem que ser igual pode ser livre? Se você está colocando a igualdade para todo mundo, você já não está fornecendo a liberdade. E que fraternidade que é essa? Esse era Beethoven. Paralelamente a isso, houve um tsunami, eu vou dizer assim, de problemas familiares, né? Ele é filho do 2º casamento. O primeiro casamento, a mãe era viúva. Ela teve um filho, né, que faleceu com poucos meses de idade e logo depois faleceu o marido. Então, viúva, ela conheceu, alguns anos depois, quem viria a ser o pai de Beethoven, Johann von Beethoven. Tiveram 7 filhos. O primeiro também faleceu. Os 3 últimos também faleceram. Beethoven, o compositor, é o número 2, Ludwig. O número 3 e o número 4 também sobreviveram. Então, veja, ele, desde cedo, se transformou em arrimo de família. Foi ele quem cuidou dos 2 irmãos menores. A mãe dele, que amava ele de paixão, e ele amava a mãe acima de qualquer outra coisa, né? Faleceu antes que falecesse a última irmãzinha dele, a última filha, né? Além disso, sobreveio a surdez, né? Então, imagine todo um quadro propício para que alguém possa dizer, minha vida não tem como ir avante, né? Eu estou fadado ao fracasso, né? Mas daí acho que ele pensou, né, naquela frase, né, eu reclamava que eu não tinha sapatos, até que eu me encontrei com uma pessoa que não tinha os pés. E ele falou, deixa eu fazer algo de tudo isso, quer dizer, deixa eu usar esse meu temperamento, deixa eu usar o meu dom musical para poder fazer algo, para deixar um legado. E foi isso que ele fez. Quer dizer, é impressionante que, como músico, a gente tem que interpretar vários compositores. E é engraçado que nas rodas de conversa com os músicos, sempre há um pequeno comentário com relação a Tchaikovsky,
com relação a Chopin, com relação a Haydn, com relação a Wagner. Não, porque esse daqui tem uma orquestração um pouco pesada. Não, esse entendia muito do piano, mas não entendia de orquestra. Esse daqui... Com relação a Beethoven, nada. Ninguém ousa falar nada sobre Beethoven. Tanto é assim que Franz Schubert, por exemplo, um compositor austríaco, quando foi indagado qual havia sido o Everest musical da vida dele, a maior realização musical da vida, ele disse ter carregado o caixão de Beethoven. Brahms, para vocês terem uma ideia, Johannes Brahms, um compositor alemão, ele rasgou 2/3 das obras que ele compôs. O que a gente conhece hoje de Johannes Brahms é 1/3 do que ele compôs. Por quê? Porque toda vez que ele acabava de compor, ele tinha como parâmetro o fantasma Beethoven, né? Rasgava tudo. Tanto é assim que, quando foi composta a 9ª Sinfonia, a última Sinfonia de Beethoven, muitos anos passaram sem ninguém sequer ousar a compor uma sinfonia. É impressionante. Ele foi, de fato, um divisor de águas. E, por uma coincidência do destino, nós estamos celebrando esse especial de Natal exatamente em dezembro. Não se sabe a data exata do nascimento dele. Sabe-se, sim, que ele foi batizado na Igreja Católica no dia 17 de dezembro. E a tradição da época era nascer e batizar no dia seguinte. Então, com 99,9% de certeza, Beethoven nasceu no dia 16 de dezembro. Ou seja, depois de amanhã, né, a gente vai estar celebrando o nascimento desse grande gênio. Então, é um motivo de festa em todo o mundo, e a gente vai fazer essa festa também aqui, né? E você vai tocar Beethoven pra gente, Sim. então? Por que Fan e não Fon? Você sabe disso? Pela origem holandesa, né? A família de Beethoven é flamenca. Tanto é assim que sabe-se que a pele de Beethoven não era alemã, branca, nórdica, era morena, pela ascendência flamenca dele. Tá. Tinha essa dúvida. Por causa do fã da Holanda. Da Holanda. Né? E veja que interessante, com relação a esses dois irmãos, o último comentário, vale a pena conhecer um testamento que ele fez. Ah, isso é lindo. Ele escreveu para os irmãos uma carta. Ele era o arrimo de família, ele que cuidou dos dois irmãos. Escreveu uma carta, só que essa carta nunca foi entregue. E quando ele faleceu, recolhendo os pertences deles no piano, viram essa carta que hoje nós conhecemos como um testamento. É uma carta que ele escreve para os irmãos dele, mas que é um recado para a humanidade inteira. Por isso que Beethoven não existiu, mas existe. Então faço a sonata ao luar, a sonata opus 27, número 2, que é uma das mais célebres dele. Vamos lá. Tá bom? Ó homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer desse modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de 6 anos a esta parte, vivo sujeito a triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos. Iludido constantemente na esperança de uma melhora, fui forçado a enfrentar a realidade da rebeldia desse mal, cuja cura, se não for de todo impossível, durará talvez anos. Nascido com um temperamento vivo e ardente, sensível mesmo às diversões da sociedade, vi-me obrigado a isolar-me numa vida solitária. Por vezes, quis colocar-me acima de tudo, mas fui então duramente repelido, ao renovar a triste experiência da minha surdez. Como confessar esse defeito de um sentido que devia ser em mim mais perfeito que nos outros, de um sentido que em tempos atrás foi tão perfeito como poucos homens dedicados à mesma arte possuíam? Não me era contudo possível dizer aos homens: falai mais alto, gritai, pois estou surdo. Perdoai-me se me vedes afastar-me de vós. Minha desgraça é duplamente penosa, pois além do mais faz com que eu seja mal julgado. Para mim já não há encanto na reunião dos homens,
nem nas palestras elevadas, nem nos desabafos íntimos. Só a mais estrita necessidade me arrasta à sociedade. Devo viver como um exilado. Se me acerco de um grupo, sinto-me preso de uma pungente angústia, pelo receio que descubram meu triste estado. E assim vivi este meio ano em que passei no campo. Mas que humilhação quando ao meu lado alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Ou escutava o canto de um pastor e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero e pouco faltou para que com minhas próprias mãos eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Pareceu-me impossível deixar o mundo antes de haver produzido tudo o que eu sentia me haver sido confiado. Paciência é só o que aspiro até que as parcas inclementes cortem o fio de minha triste vida. Melhorarei talvez e talvez não. Mas terei coragem. Na minha idade, já obrigado a filosofar, não é fácil. E mais penoso ainda se torna para o artista. Meu Deus, sobre mim deita o teu olhar. Ó homens, se vos cair isto um dia debaixo dos olhos, vereis que me julgaste mal. O infeliz consola-se quando encontra uma desgraça igual à sua. Tudo fiz para merecer um lugar entre os artistas e entre os homens de bem. Peço-vos, meus irmãos, assim que eu fechar os olhos, fazer-lhe em meu nome o pedido de descrever a minha moléstia e juntai a isto que aqui escrevo, para que o mundo, depois de minha morte, se reconcilie comigo. Declaro-vos ambos herdeiros de minha pequena fortuna. Reparte-a honestamente e ajudai-vos um ao outro. A ti, Carl, agradeço as provas que me deste ultimamente. Meu desejo é que seja a tua vida menos dura que a minha. Recomendai a vossos filhos a virtude. Só ela poderá dar a felicidade, não o dinheiro. Digo-vos por experiência própria. Só a virtude me levantou de minha miséria. Só ela e a minha arte devo não ter terminado em suicídio os meus pobres dias. Adeus e conservai-me vossa amizade. Minha gratidão a todos os meus amigos. Sentir-me-ei feliz debaixo da terra, se ainda vos puder valer. Recebo com felicidade a morte. Se ela vier antes que realize tudo o que me concede minha capacidade artística, virá cedo demais e eu a desejaria mais tarde. Entretanto, sentir-me-ei contente, pois ela me libertará de um tormento sem fim. Venha quando quiser, e eu corajosamente a enfrentarei. Adeus, e não vos esqueçais inteiramente de mim na eternidade. Sede felizes.
Na nossa primeira conversa, neste primeiro episódio do especial de Natal da Brasil Paralelo, o nosso tema são os relacionamentos. Relacionamentos entre amigos, colegas de trabalho, entre parentes. E, Ítalo Marcilli, eu sempre me pego pensando nisso, mas no fim das contas, de um modo geral, o que as pessoas mais querem na vida é encontrar um grande amor e viver um amor sem fim. Vamos lá, parece um lugar comum, um clichêzão, mas estou enganado ou esse é realmente o desejo de quase todo mundo? E como é que a gente reconhece essa pessoa que vai dividir a vida com a gente eternamente? Eu acho uma excelente pergunta, né, de largada, né, para abrir a nossa conversa aqui e já põe na mesa mais ou menos o que a gente veio fazer hoje aqui, né, Lacombe? Então, eu acho que vale a pena, antes da gente começar a discutir, pensar na origem dessa coisa, que pode parecer um sonho para alguns, né? A ideia de que eu sou uma gata borralheira e de que eu estou, né, fazendo atividades que são ruins, são atividades secundárias, são atividades menos importantes, e um dia um príncipe encantado vai vir me resgatar dessa opressão diária. Falou, olha, nada mais equivocado do que pensar isso, me parece, pelo menos. Por quê? Porque o nosso cotidiano, ele se dá justamente entre essas coisas mais ordinárias, né? Quer dizer, uma louça que a gente lava, o relatório que a gente entrega, aquela roupa que a gente está costurando. Então, essa ideia da gata borralheira, que vai ser salva por um príncipe encantado, joga para muito longe, na minha visão, a ideia do que de fato é o amor. O que de fato é o amor? O amor, ele passa, me parece, sobretudo, claro, por uma coisa afetiva, né, que a gente tem ali pela pessoa, a gente quer isso, óbvio, quer experimentar isso, mas passa muito mais, Lacombe, me parece, na vida real, pelo compromisso em se dar para o outro, em se dedicar para o outro. Olha, como a gata borralheira perdeu a oportunidade ali de encontrar o amor dela tecendo a roupa, varrendo o chão, limpando o estábulo dos cavalos, né? Então, parece que tem uma grande fantasia, um grande sonho aí, que vale a pena ser sonhado se a gente aponta, né, o amor para o lugar certo, mas, olha, me parece que para a gente o amor está aqui embaixo. O amor está nessa coisa cotidiana, que é acordar ao lado da pessoa que você já está junto há 27 anos, há 18 anos, e olha, redescobrir em cada movimento do serviço, né, em cada movimento da dedicação, do apoio, do suporte, aquele amor verdadeiro que é o nosso amor aqui embaixo. Então você reconhece a pessoa certa todo dia? Você reconhece a pessoa certa todo dia. E aí vai uma coisa que eu queria ouvir também aqui, os nossos amigos e Álvaro, é aquela coisa, olha, a grande ideia da alma gêmea, né? Tem uma alma gêmea, né, que me espera. Fala, olha, pode ser que sim, não vou discutir isso aqui agora, mas me parece que a alma gêmea a gente faz todo dia, que é isso que você está dizendo. Né? Quer dizer, é uma decisão verdadeira você acordar e sorrir e servir aquela pessoa que está ao teu lado. É isso. Me parece que passa por isso. Mas... deputado, bom, a gente, todos aqui, né, defendem a família, os valores familiares, né, e a família é a base da sociedade ocidental, principalmente, né? Então, qual é a importância da família? Por que a família ela precisa ser preservada sob o risco da extinção da humanidade, obviamente? Bem, eu acho que a família, não é só da sociedade ocidental, né? Toda a sociedade, toda a civilização de sucesso que se expandiu, que se solidificou e de que propôs algo efetivo a todas as outras famílias e todas as outras civilizações, começaram com famílias fortes. Você veja, no Ocidente tem conceito cristão de família, no Oriente também tem conceitos de família também muito enraizados, no Oriente Médio também a família é extremamente importante. Então, nós vemos aí uma tentativa, eu acho que no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só no Ocidente, mas de reconectar com essa célula que é a fundadora da sua mensagem. E quando nós perdemos esse vínculo, quando criamos aí chancelas e interferências dentro desse núcleo, você acaba perdendo essa mensagem. Essa mensagem sai ruidosa ou não sai de todo. Então, isso que nós estamos vendo aqui no Ocidente, talvez de uma maneira mais dramática do que no Oriente, no Oriente Médio, certamente do que no Oriente, é um ataque à família, e a gente tem que se proteger, entendendo e revalorizar, reconectar, religar com a família. Agora,
Ninguém aqui é perfeito. E não existe também, por consequência, família perfeita. Todas elas têm as suas idiosincrasias. No entanto, o que importa realmente é a valorização da entidade. E que se todos tiverem dentro de si, individualmente, um apreço ao conceito, vocês naturalmente, a sociedade naturalmente está irmanada com a valorização daquela célula, que ela é, na minha opinião, ela é soberana, ela não deve ser perturbada por nenhuma entidade afora a célula familiar, permitindo talvez à própria comunidade que faça essa interferência, essa ajuda, mas que se estanque aí, que não precise aí de alguma entidade burocrática, algum político eleito vir dizer como é que deve ser a família, como é que deve ser os arranjos, como é que deve ser o pai, a mãe, etc. Então, acho que a gente está aí num momento muito importante da nossa história, não só como brasileiros, mas como seres humanos, observando o que está se passando com os outros seres humanos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E o desafio é esse, é reconectar com essa mensagem que é fundadora e que ela é importante ao mesmo tempo. Na minha opinião, ao menos no meu caso, foi um grande privilégio. Ô João, em relação ao colégio, você que é dono de um colégio, né, qual é o papel do colégio, da educação, do ensino, qual é o papel da família e de que maneira as responsabilidades de um e de outro se misturam, se conectam e conversam entre si? Muito boa. Agradeço a parte que me compete. Então, hoje nós vemos um grande problema nas famílias, que é uma mistura de incapacidade. Os pais não se sentem capazes de educar os filhos e sofrem a tentação de jogar para a escola. Delegar a escola. Delegar para a escola. Isso parece bacana, mas não é. Porque a criança precisa de um pai e de uma mãe. Você sabe que 90% do vocabulário de uma criança vem do pai e da mãe? Se o pai se ausenta, se o pai terceiriza, já começa mal uma criança na parte acadêmica, concorda? E depois você acha que uma escola sem a família consegue fazer o seu trabalho bem feito? Sabe qual foi a minha principal descoberta como diretor de um colégio? Eu fiz uma pesquisa grande no mundo. Fui para Espanha, Portugal, Argentina, Chile. Falei, qual é o segredo das escolas que estão dando certo? E sabe qual era a resposta? Aquelas que as famílias são formadas pela escola, porque as famílias estão precisando dessa formação. As famílias querem ser pai, mas não sabem. O relativismo moral que foi inaugurado aí na nossa cultura nos últimos 50 anos gerou pais inseguros, pais, sabe, com medo de educar. Agora, se você ensina novamente, se você é escola, entende que essa é uma missão hoje da escola, resgatar o papel dos pais. E dizer, pai, você é o protagonista, hein? Não sou eu, não. E se o pai e a mãe não assumem isso, nós não damos certo na escola. Então, o sucesso do Porto Real, já que você elogiou, eu agradeço, é porque nós formamos os pais a assumirem novamente a educação dos filhos e aí sim, juntos, cada um definindo bem as suas funções. Os pais na sua parte mais pessoal, as virtudes, os valores, e nós da escola um pouquinho mais na parte acadêmica, mas também na parte de virtudes e valores, porque os professores estão lá com os alunos todos os dias, eles são os seus segundos pais, então dá esse trabalho em conjunto, família e escola, passando valores, passando virtudes, a criança acorda. Você sabe que o grande problema hoje da educação é que a criança está adormecida. Verdade, a criança está adormecida. Não se assuste, não, é verdade. O que quer dizer isso? Uma escola que hoje só se preocupa em dar português, matemática, história, geografia, inglês. A crise da família, que vocês muito bem colocaram, é uma crise de amor. Os pais não sabem amar e não sabem ensinar os filhos a amar, porque eles não estão se sentindo pessoas vivas. Isso faz as pessoas sofrerem muito hoje.
Você sabia que houve uma pesquisa recente agora em Belo Horizonte e detectou o seguinte: 90% de uma mãe de família não se sente mais amada. Isso não é uma crise gravíssima? Isso vem de quê? De agora? Ou vem de um processo, de educação, lá 50 anos atrás, 40, 30, 20, e as pessoas agora estão tomando consciência disso? E sobre falta de amor, se me permite, quantos anos de casado você tem, então? Pô, aí essa pergunta não pode ser feita assim, queima-roupa, como a gente tem... Você citou aí, você falou 27... Eu tô 18 anos juntos, são 11 de casado. Então, 11 de casado, eu estou há 27 anos casado. Eu acho que os casamentos, voltando para o relacionamento afetivo, amoroso, né, os casamentos, muitos deles não terminam por falta de amor, terminam por falta de paciência. As pessoas desistem muito fácil do casamento, né? Elas, na primeira crise, elas acabam abrindo mão, não brigam por aquilo. Casa-se muito fácil, separa-se muito facilmente também. Silvio, você está há quantos anos casado? São 16 anos. 16 anos. Isso. Tem uma fórmula para... É isso? É por aí? É ter paciência? É entender que como o casamento é como uma vida, que vai em ondas, ela tem altos e baixos. Sem dúvida, a paciência é uma manifestação muito concreta e objetiva de amor, né? Só sabe sofrer as demoras do crescimento e do amadurecimento do outro quem está convicto do seu amor, né? Quando a gente pensa na palavra paciência, isso nos remete, obviamente, para os pacientes que estão no hospital. O que um paciente faz no hospital? Ele espera, ele aguarda ansiosamente para que aqueles medicamentos, aquele tratamento surta efeito e ele possa então voltar para sua casa, né? Então, sem dúvida, a paciência ela é uma manifestação de um amor que aprende o tempo do outro e que aprende, né, que o casamento é uma tarefa, né? Não é um pacote que você ganha pronto e que você abre e você consome. Não, uma tarefa estaria muito mais próximo de um Lego, né? Uma caixa de Lego que você vai ter que construir, que você vai ter que realmente pensar, arquitetar e juntos, né? Eu não tenho uma fórmula para um casamento de sucesso, mas Tomás de Aquino dizia que dos princípios surgem as conclusões. E eu diria que se você quer ter um casamento feliz, de sucesso, harmonioso, procure alguém que compartilhe os mesmos princípios que você, porque dessa maneira você tem uma maior probabilidade de que as conclusões do dia a dia, seja a cor da tinta da parede, né? Seja a educação dos filhos, seja a escola, ou o estilo pedagógico que você vai ensinar aos seus filhos, todas essas conclusões elas vão sempre se nutrir de princípios. E quais são esses princípios? Bom, princípios basilares do tipo, qual o sentido da minha vida, qual o sentido, qual a finalidade de um casamento, para que servem os filhos, para que serve uma família. Se você tiver divergências nesses princípios, as conclusões elas tendem a ser conflituosas. E aí, talvez nem a paciência seja o suficiente, porque vocês vão ter discordâncias fundamentais, né, que pode tornar o dia a dia realmente muito conflituoso. E eu diria que também um pouco de bom humor e bastante educação. Eu estava percebendo assim que um fio condutor comum entre todos eles, você, Silvio, chegou a definir como tarefa. Você usou a palavra tarefa para essa atividade de amor. Você, João, disse que os pais não sabem amar, como se fosse como que eu aprendo a amar? Ítalo, você comentou alguma coisa sobre gata borralheira, de lavar o chão, de costurar, uma tarefa, o amor exercido aí. Mas eu sempre escuto na sociedade o amor como um sentimento. O amor acabou, o amor desapareceu. E eu acho que a ideia do sentimento está um pouco conflitante com o que vocês acabaram de expor. Eu percebi que aqui a definição de amor de vocês é mais como uma atitude do que como um sentimento. E isso eu queria entender melhor. Acho que a gente pode falar disso, né? É a sua área. Não, mas a gente pode falar disso com muita tranquilidade. E, Álvaro, eu gosto dessa visão também do amor como sentimento, hein? Ainda que ele não seja. Mas isso é uma visão que está difundida, né? Quer dizer, a gente não vai querer tornar o amor uma coisa seca, né? Um cumprir tarefa, um se entregar doamente. Fala, porque não é isso. Não é isso. Porque no dia a dia aparecem todos os movimentos, não é assim? Quando você está com seu filho, né? Tenho 6 filhos. Tem 5, né? Tá com nossos filhos, olha, realmente, Álvaro, não tem nada de gostoso em você acordar às 3h30 da manhã, né, com uma criança chorando e já está chorando ali há 3, 4 noites porque está doente. Não é gostoso, né? O sentimento
não é isso? Ou seja, aquilo que vai por dentro, aquele movimento que aparece no meu peito, na minha cabeça, não é bom, não é gostoso. Não é? Mas a gente vai lá e mesmo assim a gente acorda e tenta puxar de um outro lugar um certo sorriso no rosto. Não é? Um certo sorriso no rosto. Fazer isso com amor, com alegria, com vibração, porque me parece que falta um elemento de imaginação. Que era o que a gente estava falando da paciência. Ele estava falando assim, olha, a paciência precisa de um movimento de imaginação. Eu preciso imaginar um monte de coisa, antecipar, saber onde eu vou chegar. Olha, é a mesma coisa nos relacionamentos diários. A mesma coisa no relacionamento diário. Olha, por que eu estou indo acordar para cuidar desse meu filho que está com uma dor, está sujinho? Por que eu estou acordando? Olha, bem, porque ele é meu filho. Porque isso aqui é um dom maravilhoso, porque ele vai crescer, porque ele vai se desenvolver, porque ele vai virar um pianista, porque ele vai virar um professor. Olha, quanta coisa maravilhosa aqui. Falta um pouco de imaginação quando esse sentimento ele aparece com um sinal negativo. Né? Você tem um compromisso com a pessoa. Às vezes o sentimento vai aparecer com um sinal negativo, vai ser ruim. Né? Vai ser ruim. Né? A tua esposa está ali já há 1h30 para se arrumar para sair de casa. Né? Você fala, fiquei pronto em 10 minutos. Você começa a ficar incomodado. Tudo bem, você imagina. E a coisa volta. E aproveitar os momentos nos quais os sentimentos são bons, né? Porque a vida é feita de sentimentos bons também. Então aqui não se trata, me parece, né? E aí não se trata da gente fazer assim uma guerra contra o sentimento. O que é complicado, e aí sim, acho que é difícil a gente discordar disso, é a gente se apegar ao sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? Bem, eu só faço aquilo que é gostoso, aquilo que me faz sentir bem. Olha, desde que a gente tem 12 anos, a gente sabe que isso não vai funcionar, né? Faz só aquilo que você se sente bem para você ver o que acontece com a tua vida. Você vai ficar estagnado, vai ficar paralisado, né? Você não produz, ninguém conta contigo. No final, você não é feliz mesmo. O sentido da vida escapa pelas tuas mãos, assim. Escapa pelas tuas mãos. Então, claro, se apegar ao sentimento, porque ele é humano, ele é maravilhoso, ele é bom, e está muito atento com o sentimentalismo, que seria uma perversão, né, dessa ação baseada só naquilo que aparece aqui no meu peito. Mas, Silvio, 5 filhos, de que maneira, porque eu imagino que os desafios sejam quíntuplos, né, são quintuplicados, né? Seja bem mais complicado, mas isso, de certa forma, também alimenta o relacionamento e fecha mais a família, une mais a família. O que tem de pitoresco aí, Ítalo pode falar um pouquinho, numa família com tantos filhos assim? Olha, tem um paradoxo escondido nessa história da numeração de filhos, porque às vezes eu conheço tenho muitos amigos, pais, queridos, né, pessoas muito boas, e que às vezes por decisão, ou às vezes até por falta de opção, tem um filho, né? E às vezes eles me olham com umas olheiras assim, que parece que foi uma tatuagem de olheira, né? Que é aquela coisa permanente. Fala assim, Silvio, mas eu não consigo pensar num segundo, num terceiro filho, porque esse único filho meu dá muito trabalho. E eu costumo dizer, mas é exatamente esse o paradoxo. Quanto mais filhos você tem, o privilégio de ter, na verdade, mais divertido, mais prazeroso a paternidade se torna como uma experiência em casa. Quando você tem um filho, né, e nada contra as pessoas que têm um filho, mas é uma experiência. Eu já fui pai de um único filho, né? Você é o amigo do seu filho, você tem que sentar e brincar com ele e absolutamente fazer tudo com ele. Quando você tem um segundo filho, você começa a tirar um pouco o pé do acelerador. Você fala, olha só, se eu deixar uma bolinha ali, os dois brincam juntos. E quando tem um terceiro, quando vem um quarto, você vê que eles formam uma pequena comunidade, onde eles se interagem, onde eles aprendem e se desenvolvem juntos, né? Outro dia, inclusive, eu fiz uma publicação lá no nosso perfil falando, minha irmã, a professora, porque a minha filha mais velha, de 14 anos, ela habitualmente nos ajuda em casa, inclusive, alfabetizando os menores, não porque a gente obriga, mas porque para ela é um prazer aquilo. Então, é engraçado, porque às vezes eu conto para as pessoas que domingo, não sei o Ítalo, mas domingo de manhã, inúmeras vezes, eu e minha esposa, a gente sai da cama às 9h30, 10 da manhã, e a gente desce para o andar de baixo e está tudo bem, não tem nenhum problema. Eles já estão habituados, já existe uma dinâmica interna dentro da casa e já está tudo muito bem azeitado. E normalmente quando você tem uma família um pouco mais numerosa, obviamente você precisa pensar num tema que eu acho que é fundamental a gente falar, que é o tema do bem comum. Porque se um não faz a sua parte, isso atrapalha a vida de todo mundo. Né? Se um deixa o sapato no meio da sala, o outro tropeça, o outro cai. E isso é uma oportunidade educacional tremenda.
porque nós vamos colocar na sociedade pessoas que precisam trabalhar pelo bem dos outros, pelo bem que é comum a todos, né? Então, em casa, nós temos, por exemplo, a lista do bem comum. A listinha do bem comum fica pendurada lá na porta e cada um tem as suas tarefas pelo bem da casa. Eu tenho as minhas tarefas, minha esposa tem a dela, e dos filhos, cada um tem as suas também. E é batata. Quando alguém tem uma crise de egoísmo e de preguiça e não faz a sua parte, gera um problema em escala de dominó, né? Tem um efeito dominó assim que tudo atrapalha na casa. Então, quando você realmente vai se arriscando nessa trilha de se abrir para mais filhos, na verdade, a minha experiência, e tenho certeza que o Ítalo concordaria comigo, é uma experiência de um enriquecimento muito grande. Eu, na verdade, ganho muito mais do que eu recebo muito mais do que eu dou todos os dias lá em casa. Ítalo. Não, perfeito, Silvio, né? Quer dizer, essa história que o Silvio fala, né, de que acordei 9h30 e o que aconteceu? Falou, nada. Eles estão servindo café da manhã um para o outro, um já fez um omelete, não é assim? É isso, É extraordinário, mas é verdade. E, olha, tem um filho, não estou fazendo apologia para você ter um monte de filho não, porque eu não vou cuidar nem vou batizar teu filho, tá? Mas assim, é uma alegria sem fim, né? A verdade é essa. É uma alegria sem... Olha ali para casa, às vezes, né, a Samia está aqui, minha esposa está aqui. A gente olha e fala, tá faltando alguém. Eu falo, não, tá não. É porque, não é uma coisa assim, são muitos, 6 são muitos. Francamente, não me parece. Não me parece. Me parece que esse é o normal. Sempre foi, não é verdade? Sempre foi o normal. Sim. E essa história, né, por exemplo, o sono é uma grande coisa, né? Assim, lá em casa a divisão é a seguinte: o mais velho dorme com o terceiro e o quarto. E o segundo dorme com o quinto. E o mais novinho, são 6, né? E o mais novinho dorme separado, em outro lugar. Várias vezes, eu simplesmente falo assim, pessoal, tá na hora de dormir. E eles se organizam, né? O segundo já pega o quinto, já leva para o quarto, o primeiro já começa a contar uma história para o terceiro e para o quarto ali, e fica tudo bem. Né? Fica tudo bem. Você só chega, né? Faz uma oração para a gente dormir, pronto. Eles lá se resolvem. Né? Eles lá se resolvem. Por isso, porque não é romantizar a coisa, né? Ninguém está romantizando aqui. Né? Mas aparece alguma coisa ali, né? Se forma uma comunidade. Eu gostei muito do texto do início. Uma comunidade na qual o nome prevalece. É o nome, não é uma função. Né? Não é o cara que joga a bola bem. Não é o cara que é bom de matemática. Tudo isso é legal. Mas é o Álvaro, é o José, é o Antônio, é o Ítalo. Eles se conhecem, eles sabem. Né? Tem uma pessoa ali. Eles estão acostumados a olhar para uma pessoa. Tem um filósofo espanhol, só não é querer dar aula nem nada, hein? Mas tem um filósofo espanhol chamado Julián Marías. Ele fala uma coisa maravilhosa sobre a família. Maravilhosa sobre a família. Ele fala o seguinte, olha, é que na família existe a personalização verdadeira. Na família, a gente tem um nome. A gente tem um nome. Né? E é de tanto ouvir o nome que a gente vai se tornando eu. Quer dizer, é meu irmão mais velho que me chamou pelo meu nome, é minha mãe que me chama pelo meu nome. Isso é maravilhoso. Sim. Essa é uma dimensão que, claro, tanto uma família pequena quanto uma família grande, né, um pouquinho maior, pode ter. E o João falava do espírito do Natal. Esse nome, né, voltar ao próprio nome, é algo muito próprio do espírito natalino. Desculpa, João, E uma família com 5, 6 filhos, concorda que é uma escola de generosidade? A criança já aprende a ser generosa É porque senão vira uma escola de loucura. Isso! Então eu tenho que dividir o meu espaço, eu tenho que dividir a comida, eu tenho que dividir o brinquedo, eu não posso jogar o videogame agora. Quer dizer, em casa já se torna uma escola de virtudes. Eu fico imaginando que eu tenho 2, o meu mais novo, ele é muito safo. Por quê? Porque ele já nasceu com o competidor. Então, você citou ali os joguinhos de montar, ele não queria saber daquele grandão que era para alguém da idade dele. Ele queria saber do segundo lá, que o irmão já estava na próxima fase. Ele queria pular a fase dele e competir com o irmão. É isso aí. Então, E a gente está falando das famílias normais, digamos assim, normais, entre aspas, não das famílias reais. Mas e numa família real, de sangue azul? Essa bola aí. Como é que é? É a mesma coisa. Mesmo, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Olha, eu vou até voltar um pouquinho aqui na conversa, porque é interessante ver o que é a família do ponto de vista político. Eu vejo que a família é o primeiro passo de socialização. E é o primeiro passo de coletivização. Você deixa de ser um indivíduo com as suas vontades, aquilo que te faz feliz e infeliz, e agora você está num contexto em que o que te faz feliz e infeliz já é relativo ao todo e não ao indivíduo. Então, a família, ao mesmo tempo,
ela é um propulsor da sua mensagem para o contexto geral. E ela que te dá aquela confiança, que te dá aquela estabilidade, que dá aquela origem e que te dá aquela função de que da onde você vem, para onde você vai, você encontra o seu propósito. Na minha opinião, a família que te dá isso. Pelo menos no meu caso, e eu vejo vários outros casos de amigos próximos, e eu não sei se é por afinidade ou intuição, o que é, mas meus grandes amigos têm famílias muito sólidas, tem alguns grandes amigos, até familiares, que têm famílias mais divididas, eu vejo como tem problemas ali a serem reconciliados, a busca eterna por uma família, a busca por uma certa estabilidade. Quando você tem pessoas que são originárias de uma base um pouco mais sólida, vou dar um exemplo político, então vou sair aqui da questão analítica, da unificação da Itália, ressurgimento, quando houve ali no século XIX, foi um movimento inverso que a gente tem que fazer no mundo, a gente tem que se desvincular do globalismo. Lá a Itália estava se unificando, né? Então foi um processo por vezes sangrento, por vezes pacífico, dependendo ali de onde estava havendo aquela unificação. Mas o que aconteceu? Então houve assim, o movimento foi até grande, foi espontâneo, até trazer a população junto para fazer essa mobilização de fazer uma grande unificação e criação da Itália e nomear um rei e aquela coisa toda. No entanto, no momento seguinte que se conquista a solidificação, aonde que se teve problema? Se teve problema aonde existia família forte. Aonde existia família forte, no sul da Itália, abaixo de Roma, de Sicília, Calábria, toda aquela região, ali era dificílimo de você romper os laços familiares de lealdade e se submeter a um governo. E, não, vou dar aqui imposto a um governo, vou dar aqui uma missão ao governo, o governo é que vai me proteger. Isso é história. Isso é só um caso da Itália. Hoje, vários outros casos de criação de nações e Estado com a mesma dinâmica. Queria fazer um ganchinho só. Por favor, Silvio. Um ganchinho no que o Ítalo comentou ali, da personificação da pessoa dentro da família, né? Essa é uma experiência que eu pude trabalhar em muitas empresas, muitas agências de publicidade aqui do Brasil ao longo da minha vida. E em todas as vezes em que era o meu último dia e que eu tinha que fazer a despedida com os amigos, era sempre um dia triste. Sempre um dia triste, né? Tem o almoço, a gente tira foto, se cumprimenta, e você fica, caramba, como é que vai ser a minha vida depois desse trabalho? Aí depois de uma semana você tem que voltar para assinar um livro no RH. Não tem um negócio assim? Aí quando você entra lá, você fala, cara, eu vou chegar lá, eu vou ser ovacionado. As pessoas vão gritar o meu nome e ninguém liga para mim. Você entra na recepção, ninguém nem lembra de você, né? As pessoas nem deixam de olhar para o computador para olhar para sua cara. E você faz essa experiência de ser rapidamente substituível. E isso é uma experiência de todas as instituições, com exceção da família. Na família você não é substituível. Na família você não é um CPF. Na família, você é o Lacombe, você é o Ítalo, você é o Luiz, você é o João, você é o Álvaro, eu sou o Silvio. E se a gente sumir do mapa, não tem como substituir. Não tem como contratar outra pessoa para substituir. E isso, para mim, é o mais grave nessa crise da estabilidade familiar. Porque isso significa que mais e mais pessoas estão deixando de fazer a experiência radical de se sentirem únicos, irrepetíveis e insubstituíveis. Quando a minha família ela parte, ela se fragmenta, quem é que vai me encarar como uma pessoa única, irrepetível e insubstituível? Então, isso é uma coisa que eu sinto muito, eu sinto com grave preocupação quando eu vejo, por exemplo, o caso de alguma família que está sofrendo, não pelo número, mais um divórcio, mais um cartório, não, mas e essas crianças, e esse pai, essa mãe? Quem vai substituir essas pessoas? Porque elas não podem ser substituídas, né? Então, uma vez eu aprendi isso com um amigo e eu nunca mais esqueci que família é o local onde nós nos reconhecemos como únicos, insubstituíveis e irrepetíveis. E uma criança que não cresce num ambiente ela vai se sentir facilmente coisificável, ela vai se sentir muito mais um átomo perdido e instrumentalizado. No espaço, e instrumentalizado, muito mais frágil. Você vê, por exemplo,
né, a briga que a Igreja Católica teve com o Império Romano, porque os padres queriam casar os escravos e era crime capital escravos se casarem. Né? E, no momento que a Igreja vai lá e fala, não, eles têm uma dignidade de filho de Deus, eles podem se casar e formar uma família, você está dando uma história para uma pessoa que até aquele momento era uma coisa. É isso. E isso muda a história do Ocidente. Então, a gente precisa resgatar essa dignidade da família, porque é ali que se constrói essa autopercepção de ser pessoa. É isso que o Luiz está E falando, essa né? foi a minha segunda descoberta nessa pesquisa que eu fiz entre colégios no mundo inteiro. Além da formação dos pais, a educação personalizada. Essa descoberta que ele falou dentro da família, que a pessoa gosta de sentir-se única, respeitada, singularizada, a escola tem que fazer isso também. Senão ficam duas linguagens. Sabe que você entrar numa escola com 5.000 alunos e você é um número? Nem sabe quem é você. Fica impessoal, não dá. Impessoal. Então, nós nos preocupamos muito em tratar cada uma, sabe? Vem cá, fulano, que é da família tal, eu conheço a história dela, tem o irmão tal, a irmã tal, né? E a gente vai trabalhando cada uma e vai tentando que ele desenvolva justamente as suas potencialidades, no seu ritmo, no seu temperamento, tal. Quando a criança se sente assim na escola, como tem que sentir assim na família, então a família e a escola se juntam. Daqui a pouco nós temos uma segunda parte aqui da nossa conversa. Agora um pouquinho mais de música com Álvaro Siviero e a Orquestra de Heliópolis. Vamos lá?
A tarde cai por demais, erma, úmida e silente. A chuva, em gotas glaciais, chora monotonamente. E enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Enternecido sorrio do fervor destes carinhos, é que os conheci velhinhos, quando o fogo era já frio. Cartas de antes do noivado, cartas de amor que começa, inquieto, maravilhado e sem saber o que se peça. Temendo a cada momento ofendê-la, desgostá-la, quer ler em seu pensamento e balbucia, não fala. A mão pálida tremia contando o seu grande bem, mas como dele batia dela o coração também. A paixão medrosa dantes cresceu, dominou o todo, e as confissões hesitantes mudaram logo de modo. Depois, o espinho do ciúme, a dor, a visão da morte. Mas, calmado o vento, o lume, brilhou mais puro e mais forte. E eu bendigo envergonhado este amor, avô do meu fruto sem cuidado, que ainda verde apodreceu. O meu semblante está enxuto, mas a alma, em gotas mansas, chora abismada no luto das minhas desesperanças. E a noite vem por demais, erma, úmida e silente. A chuva em pingos glaciais chora melancolicamente. E enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Na primeira parte da nossa conversa, nós falamos sobre relacionamentos. A gente continua nesse mote, só que agora sobre relacionamentos rompidos, né? Vamos falar de perdão, como perdoar, né? Como refazer vínculos, como unir. Né? Ítalo, começo com você. Né? Eu, por exemplo, grupo de WhatsApp da família, eu escapuli rápido, não deu para ficar ali. Como é que é a união numa família? Como é que se constrói essa união? Como é que se entende que uma pessoa tem um ponto de vista, outra tem outro, e a gente lida com isso? Claro, Lacombe. Olha, eu acho que seria muita pretensão, né? A gente pontificar uma solução para os desamores. Seria muita pretensão. Mas acho que alguns caminhos a gente pode começar a indicar e refletir e pensar, né? E volta àquele assunto sem querer ser reentrante, mas tem um assunto da imaginação que é fundamental. Eu acho que a gente está num tempo no qual a imaginação tá mal. A imaginação está amputada. Imagina-se muito pouco. Quer dizer, estimula-se muito, né? Sempre displays, WhatsApp, Netflix, né? Séries e documentários e música e etc. Bem, muitos estímulos, e a imaginação falha. Ora, se a gente tiver um mínimo de capacidade de imaginação, a gente vai olhar para aquele tio nosso, né? Sem indiretas, né? Mas para aquele tio nosso lá no grupo do WhatsApp, e vai imaginar que ele escreveu aquela mensagem, né? Falando mal, né? Do nosso primo. Ele estava dirigindo, ele estava com dor de barriga, ele estava, sei lá, pensando em outra coisa, ele não tinha todos os elementos ali para poder falar sobre aquele assunto, então a gente vai completando a intenção daquelas pessoas que a gente ama com a nossa imaginação. Isso dá uma paz de espírito, que é um negócio fenomenal. Essa falta de imaginação, né, por um lado, e essa hiperreatividade por outro, esse reagir como uma raquetada de frescobol, né, como se tivesse uma quadra de squash, né, a bolinha para cá, a bolinha para lá, então a pessoa falou A, eu tenho que falar B, olha, sei lá, 3 segundos para trás, respira fundo e completa com a imaginação. Completa com a imaginação, fala, olha, essa é uma pessoa que eu conheço desde pequeno, eu sei quais são as intenções dele, eu conheço essa pessoa, olha, ou então até aquela velha desculpa, né, sempre foi assim, brigar com ele, sempre foi assim, temos que melhorar, temos que fazer com que esse sujeito, sei lá, seja, né, menos radical em algumas posições ou algo do tipo. Então, acho que esse exercício de imaginação, concretamente falando, né? Se colocar no lugar do outro, imaginar o momento ruim que o outro está passando, eu acho que é um grande exercício prático e concreto para a gente começar a encaminhar o coração para esse lugar que você estava chamando de perdão.
né? Para a gente poder se reconciliar, não arranjar briga por onde a gente passa. Posso fazer Eu estudei ciências exatas, tá? Então, eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial, mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então, é por isso que a gente tem o hipoclorito, tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem o permanganato, você tem o peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então, se você quer doar em grau máximo, perdoa. Silvio, perdoar e ser perdoado envolve, de alguma forma, então, assumir responsabilidade? Sem dúvida. Sabe que na hora que o Ítalo ali estava comentando a respeito, não pretendemos pontificar, né? Eu fiquei com essa palavra aqui na cabeça, né? E dos muitos títulos, né, que se dão aos papas, um deles é o pontífice, né? E significa construtor de pontes. E eu tenho a impressão de que quando nós nos responsabilizamos pelo outro, nós nos responsabilizamos pelo caminho do outro também. E nós buscamos, então, essa ação de pontífice, de construir uma ponte, de construir um caminho comum que nos una, porque eu não sou uma ilha, eu vivo numa sociedade. Eu não posso querer que o meu bem esteja completamente desvinculado do bem do outro, né? Então, uma dica muito prática que eu daria às famílias, né, nessa noite de Natal que vai chegando, às vezes na mesa de jantar, no grupo do WhatsApp, às vezes surgem aqueles assuntos que são destruidores de pontes, né? Uma política pública implementada, né? Uma ideologia política. E nesses momentos de eclosão, né, de explosão, onde as pessoas elas discordam desses caminhos de uma maneira muito abrupta, não, isso aí sem pensar, esse caminho não é para mim, esse caminho é seu. Lembrar desse papel do pontífice, que é uma tarefa. Alguns caminhos precisam ser construídos. E você só vai construir um caminho, primeiro, quando você tem essa imaginação moral de dar o benefício da dúvida para o outro, de se responsabilizar pela vida do outro, lembrando que você não é uma ilha, né, que você vive numa comunidade, né, e também tendo muito claro essa ideia, né, de que o meu bem não está desvinculado do teu, de modo algum. Então, para eu construir uma boa ponte, um bom caminho, eu preciso procurar esse chão comum. Então, bom, nisso aqui a gente discorda, mas não há alguma coisa que a gente concorda? Por exemplo, eu discordo desse seu político que você gosta, né? E você discorda do político que eu gosto, mas nós dois concordamos que o bem comum deve ser feito, que o bem comum deve ser promovido, não é verdade? Por exemplo, o João Malheiro, ele trabalha num colégio. Na minha casa, nós optamos, há 8 anos atrás, pelo homeschooling, pela modalidade da educação domiciliar. Num primeiro momento, são caminhos diferentes, mas nós temos amores em comum, que é uma educação personalizada, uma educação centrada nas necessidades daquela pequena pessoa, né, que está na minha frente. Opa, encontrei um tijolo em comum, podemos ter um caminho em comum, né? Então, poxa, diante dessa discordância, o que é de comum? Temos os mesmos amores, cantamos o mesmo hino nacional, temos o mesmo sobrenome, tanta coisa em comum que a gente tem. Vamos começar por aí, então. E depois a gente vai vendo como que a gente vai adequando as arestas, entendeu? Então, sem essa imaginação, sem esse pressuposto da boa intenção do outro e sem a responsabilidade de um compartilhamento de amores comum, eu não vou conseguir construir ponte nenhuma. Pelo contrário, eu vou dinamitar todas essas pontes. Posso fazer Por favor, claro. Ponto aqui? Eu acho que antes de você perguntar se devemos perdoar,
A pergunta fundamental é: devemos nos permitir ser ofendidos? Se deixar ofender? Porque o que acontece quando você remove o ego do seu contexto de convívio, ou seja ele na mídia social ou no contexto familiar, e você é uma pessoa que se ofende com tudo, você tem que constantemente tendo que perdoar. Mas se você não se ofende com absolutamente nada, você não se deixa ofender, para que perdoar? Para que exercer o perdão se você não está sendo ofendido? Então, para você perdoar, pressupõe uma ofensa, do qual te criou algum mal. E aí tem que realmente pensar se aquela ofensa foi de fato dirigida a você, ou ao seu ego, ou à sua construção própria de aquilo que você é, aquilo que você pensa. Então, quando nós realmente pensamos naquilo que realmente nos ofende, é muito pouco. É raro, eu digo isso de experiência. Eu sofro tentativa de ofensa diariamente na mídia social. Com tentativa de... Não é tentativa, mas ali pedem para me guilhotinar minha família. Eu não me ofendo com absolutamente nada disso. Eu não preciso perdoar eles. Mas não preciso também ser intolerante, muito pelo contrário, até tolero esse tipo de coisa. Deixo fluir naturalmente, porque isso não me ofende. Então eu acho que antes da gente fazer esse exercício aí, vou ter que perdoar o fulano porque ele me magoou, vamos pensar, por que eu estou ofendido? Por que eu me deixei ser ofendido? E aí a gente faz um exercício mais introspectivo de ego, que eu acho que é muito necessário aí, não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade que se diz evoluída, né? Então, não sei, essa é a minha percepção pessoal. O Ítalo tem o conceito da quarta camada, né? Essa hipersensibilidade, as pessoas se sentem ofendidas, porque não é o caso, no caso do deputado realmente eles passam dos limites, mas há uma hipersensibilidade, né? Só uma pequena parte que o conceito não é meu, né? Então, não é seu, mas exato, você a gente divulga o divulgou. Então, claro, vamos lá. Exato. O que seria a quarta camada? Não, mas que o deputado está falando tem todo lugar, né? Tem um lugar muito próprio aí, que é isso aí mesmo. Olha, vamos lá, retomando aqui um pouco a coisa. Olha, por definição, só quem pode perdoar é Deus. Só quem pode perdoar é Deus. Essa é a definição da coisa. Olha, como o Álvaro estava dizendo, né? Quer dizer, ao máximo, a excelência, né? Então, donare, quem que pode dar ao máximo realmente uma coisa para a gente? Né? No máximo da doação. Olha, aqui no Presépio foi dado um menino para a gente, Salvador do mundo, né? A graça nos é dada diariamente, né? Chove sobre justos e injustos diariamente. Então, por definição, né, quem perdoa é Deus. Agora, no grande conjunto dos relacionamentos humanos, realmente as pessoas que são muito ressentidas, elas a todo instante elas acham que tem que ficar perdoando os outros. Isso é muito pernicioso. Isso é uma autorreferência brutal. De verdade, o perdão, né? O perdão, e não entendam, não acho que eu estou falando contra aquela passagem, né, tão conhecida que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Olha, não estou falando nada contra isso, pelo contrário. Mas a questão é a seguinte, olha, por definição, o perdão mesmo, ele é reservado pouquíssimas vezes na nossa vida. Para uma pessoa madura, ela se sente muito pouco ofendida. Em primeiro lugar, porque ela sabe que, bem, ela não presta muito mesmo. Segundo lugar, porque ela fala, mas também, não é muito comigo que ela está falando com os sintomas da cabeça dela, não é? Fala, olha, um sujeito que olha para o Luiz, porque ele é da família real, e fala assim, tem que guilhotinar a sua família. Fala, olha, esse sujeito tem um sintoma muito grave na cabeça dele. É uma pessoa muito mal amada, é uma pessoa muito vazia, né? Esse ódio que ela carrega dentro, fala, não é comigo, isso é com ela. Essa pessoa é má, né? Ou perturbada, ou é uma à toa que está querendo, sei lá, está querendo... Não percebe que tem uma família aqui por trás, né? Que tem uma história de dor mesmo, de sangue, que essa coisa aconteceu de verdade. Meu Deus do céu. Agora, uma pessoa madura, ela se ofende muito pouco, portanto, ela acha que ela tem que perdoar muito pouco. É verdade isso? Isso é verdade. Então, uma pessoa madura, ela não está caçando a quem ela tem que perdoar. Ela está caçando a quem ela tem que servir. Pô. Qual é o compromisso dela? Qual é o compromisso dela? Então, essa ideia mesmo, e a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, né? De perdoar os nossos pais, né? Olha, isso é uma coisa que entrou no nosso tempo, isso destrói um monte de lares, isso destrói um monte de relacionamento humano.
Olha, o modo próprio de acessar pai e mãe não é exatamente o perdão. Pelo amor de Deus, eles deram pra gente a vida, cuidaram da gente. Mesmo aqueles pais que abandonaram, mesmo aquelas mães que, olha, eles deram pra gente uma coisa que a gente nunca vai poder dar pra ninguém, que eles deram a vida pra gente. A gente nunca vai poder dar pra eles. Eles deram a vida pra gente. Então, por exemplo, né, isso aqui é uma mudança de paradigma. O jeito certo de acessar pai e mãe não é através do perdão, é através da honra, honrá-los, né? Assim que tá dito, inclusive, a gente honra pai e mãe. A gente não perdoa pai e mãe, né? E aquelas vezes nas quais a gente se sente de fato convocado a perdoar alguém, rapidamente a gente perdoe alguém. Rapidamente a gente perdoe. Por quê? Porque a gente usou a imaginação moral, como o Silvio estava falando. A gente fala, olha, sabe que a gente podia estar naquele mesmo lugar daquela pessoa e pronto, né? Se livrar desse peso, tirar essa coisa de dentro e acabou. Sabendo sempre que o nosso perdão é de algum modo analógico. A gente está guardando uma certa semelhança com um perdão último mesmo, né? Quer dizer, quando o Cristo encarna, né, e entra ali no presépio, na manjedoura, está sendo dado para a gente um dom máximo. E nossos pecados estão sendo perdoados já ali, de algum modo, sem querer fazer nenhuma invenção teológica, né? Mas estão sendo perdoados já. Bem, esse perdão é o perdão que a gente tem que focar de algum modo e falar, olha, se a gente quiser perdoar alguém, é análogo a isso, né? É análogo sabendo que ele sempre é o doador último. Mas, Lacombe, eu penso que iremos num momento agora de preparação para Natal. Hoje começa a nossa grande preparação, nossa reta final. E aí, nesses dias, muitas famílias sentem essa pontada de ofensa, de mágoa, não querem se reunir, não querem ir no jantar, não querem ir na ceia. Então, quem está nos escutando agora, eu diria, olha, cada Natal é o momento do reset. Pense nisso. E a gente vai agora amarrar a conversa que a gente teve aqui, né? Eu vou passar a palavra para o Ítalo Marsili, que vai deixar algumas metas para todos nós. Ítalo, por favor. Um momento de música, beleza, poesia e amizade são sempre um convite para elevar o nosso olhar, para elevar o nosso espírito por cima dessas coisas que aprisionam a gente no chão. E não há nada que aprisione mais a gente no chão, como a gente estava falando aqui, do que alguns movimentos da alma, alguns movimentos interiores, como, por exemplo, a inveja e o ódio. Sentimentos e movimentos tão popularizados no nosso tempo, infelizmente. E eles têm uma origem que eu gostaria que a gente amarrasse, visualizasse para matar hoje mesmo. Então, olha só, vocês que assistiram a gente aqui nessa noite, nesse dia, não podem sair daqui com esses movimentos da alma. Esses movimentos de inveja e de ódio são os movimentos que mais enfraquecem o ser humano porque eles se opõem ao movimento que mais nos eleva, que é o amor. Então, em primeiro lugar, só pode ter inveja de alguém e só pode odiar alguém aqueles sujeitos que, ao contrário do que foi lido no primeiro texto do dia, não conseguem dizer o nome. O nome, ele é o grande antídoto contra a inveja e o ódio. Por quê? Porque a gente só pode invejar, no final das contas, aquilo que as pessoas têm. Ou interiormente ou exteriormente, é ou não é assim? Então quer dizer, eu posso invejar o carro do meu vizinho, eu posso invejar o emprego ou a família do meu cunhado, mas quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, quando eu olho para essa pessoa que me causa esse movimento de inveja, eu tenho que descobrir no fundo disso tudo, no fundo de todas essas aparências, eu tenho que descobrir o nome desse sujeito, o centro, aquele lugar que ele é ele. E é nesse lugar que a gente se irmana enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Esse movimento de furar essa aparência que vai relatando, que vai denunciando os meus maus amores, esse movimento de chegar até o centro de cada um é o grande antídoto contra a inveja e, consequentemente, contra o ódio. Eu só posso odiar uma pessoa por aquilo que ela me fez ou por aquilo que eu acho que ela me fez. Quando eu me esqueço que ela é um ser humano, com dignidade, com beleza, que foi criado para ser alguém excelente, quando eu esqueço disso tudo, ou seja, quando eu me afasto no nome dessa pessoa, então esses movimentos de inveja e ódio aparecem dentro de mim e me enfraquecem profundamente. E tudo que eu não quero é que você e eu sejamos pessoas fracas,
pessoas coladas no chão, pessoas que estão sempre se queixando, pessoas que estão sempre ali nas esquinas achando que alguém vai assaltá-las com uma crítica, vai assaltá-las com um olhar que eu não gostei. Fala, não. Para. Essas noites aqui juntos, sobretudo a noite de Natal, convidam a gente para uma coisa muito mais excelente, para uma coisa superior, que é olhar para cada uma dessas pessoas que eu invejo ou que eu venho nutrindo um ódio irracional já há anos, olhar para cada uma delas e conseguir dizer o nome dessas pessoas. Então, uma meta, que é um exercício, que é um convite que eu faço a cada um de vocês que estão aí em família assistindo a gente ou estão sozinhos assistindo a gente, é que confesse. Não precisa confessar para ninguém, hein? Confesse para si mesmo, só para si. Quem são as pessoas que me causam inveja? Quem são as pessoas que eu nutro um ódio já há algum tempo? Olha, põe o nome dessas pessoas no papel, conta a história delas rapidamente e olha, pule essas histórias como um corredor que vai pulando os obstáculos para chegar no centro daquela pessoa, que é o nome dela. Quando a gente consegue declarar o nome de alguém, toda a inveja e todo o ódio se dissipam, porque a gente se toca naquilo que é mais profundo e próprio do ser humano e que então pode nascer ali e só ali o amor, que é o que a gente quer que se desperte na gente nessas noites e sobretudo na noite de Natal. Ítalo Marcilli, muitíssimo obrigado. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, João Malheiro, Silvio Medeiros, Álvaro Siviero, muito obrigado a todos. Está chegando ao fim o primeiro episódio do especial de Natal da Brasil Paralelo. Falamos de relacionamentos, entre amigos, colegas de trabalho, famílias, entre casais. Falamos de perdão. Você tem aí, então, as metas traçadas pelo Ítalo Marcilli com tanta clareza. E eu lembro que você pode fazer uma assinatura da Brasil Paralelo, se tornar um membro assinante, e você vai ganhar, a partir de hoje, uma outra assinatura. Você ganha uma assinatura grátis para dar para qualquer pessoa que você queira. Então, aproveite e assine a Brasil Paralelo. E olha, é um presente que vale para a vida toda. A gente encerra, então, esse primeiro episódio, como a gente começou, com música.